Bom, nossa próxima apresentação é... Onde está o Carlos? Está aqui. Desculpe, não. O Carlos, você já colocou lá a apresentação? Já está aqui. Muito bom. O Carlos Sedé vai falar sobre a experiência da Mega Telecom. Isso aqui é uma coisa interessante, particularmente para a Rede ANSP e as universidades que estão aqui na capital paulista. Eu mostrei na terça-feira, na minha apresentação sobre a Rede ANSP, a proposta, né, de integração da rede do anel que a Rede ANSP está usando com o anel da Rede Metro Sampa, como uma maneira de fazer redundância. Então, aquele anel que a Rede ANSP está usando, ele é um WDM sobre fibras da Mega Telecom. E isto é uma coisa particularmente importante aqui para São Paulo, porque a Mega Telecom ela não é uma empresa nova, está no mercado há muitos anos, mas nesta área de rede metropolitana na Grande São Paulo, ela é uma novidade. E se nós vínhamos reclamando da falta de opções, né, quer dizer, o Eduardo Grisende reclamou da TIM, que tira o sono dele, né? Mas essas compras que foram realizadas da Eletropaulo Telecom, simplesmente não havia alternativa. Quer dizer, ou você comprava da Eletropaulo Telecom, ou você comprava da Eletropaulo Telecom e ponto. Hoje nós temos outros, estamos vendo com muito prazer o surgimento de outras empresas. A Mega Telecom não é a única outra, tem outros concorrentes hoje no mercado, cabeando, colocando fibras aqui na Grande São Paulo, mas a Mega Telecom é aqui, no final do ano passado, quando nós fizemos essa experiência junto com a Highwinds, foi a que se apresentou com a fibra que nos interessava e a proposta. Então, ele vai falar sobre o compartilhamento de redes privadas e os desafios na expansão da rede metropolitana, que é uma situação real e que nos interessa bastante aqui, principalmente as instituições na Grande São Paulo. Então, bem-vindo, Carlos. Obrigado. Obrigado, professor Lopes. Obrigado, Manuel Corrêa, pelo convite. Na verdade, fazer um formato diferente. Eu tinha trazido uma apresentação, mas, dado que vocês já estão cheios de apresentação, de informações novas, eu preferia fazer um bate-papo e contar um pouquinho a nossa experiência em implementar redes de fibra ótica em regiões metropolitanas e em rodovias. A Mega Telecom é uma empresa que pertence, um dos nossos acionistas é o controlador do Grupo Hipermarcas, o outro é o Grupo Silvio Santos. Ela, na verdade, ela é uma fusão entre duas empresas, entre a TV Alphaville, que é uma das primeiras TVs a cabo do Brasil, e da Mega Telecom, que é a empresa que faz, por essência, por DNA, ela implementa redes de fibra ótica. Nós começamos a mexer com fibra ótica há cerca de 10 anos. Nosso foco de atuação é o Estado de São Paulo, então acho muito pertinente apresentar a empresa para vocês. E pegando um gancho das duas apresentações passadas, o Manuel da Inovax e o Verde, o professor Verde lá de Sorocaba, eles falaram de coisas distintas. O Manuel falou de data center, enquanto o Verde falou da casa do cliente, aplicações da casa do cliente. Para você interconectar esses dois ambientes, precisa de rede de fibra ótica. Não só esses dois ambientes, mas a maioria das apresentações aqui, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas, ela fala muito do back-office, da rede, soluções de rede. O que eu estou falando, eu me sinto numa convenção de montadoras, onde eu sou uma pavimentadora. Aí você fala assim, pô, mas o que esse cara está fazendo aí? Pô, ele põe concreto no chão, ele faz rua, mas sem a rua o carro não anda. Então não adianta a gente precisa estar muito sintonizado. E os nossos principais desafios hoje, fazendo esse formato de bate-papo, é que nós não temos apoio de um plano diretor, seja do município de São Paulo ou de qualquer outro município, e nem do governo do Estado, em termos de expansão de redes de fibra ótica. Existem algumas iniciativas que partem de rodovias. A iniciativa de vocês, disparada, é a mais bonita de todas, porque vocês interligaram, fizeram uma rede na cara e coragem, foram buscando soluções, parceiros, e montaram a rede da ANSP, que é uma referência.
Mas não existem, são atividades que são muito separadas, não existe uma sinergia entre elas, não existe um grande plano. E é sobre isso que eu gostaria de alertá-los. Por quê? A cada dia a necessidade de banda aumenta. Antigamente você falava de banda de linha de escada, depois 64, né, que falava 64, mas batia 24 kbps. Depois inventaram um negócio lá, um V90, um modem que chegava a 52 kbps, todo mundo achava muito legal. Depois falavam das DSLs, que chegavam a 100 kbps. Nossa, 100 kbps, que absurdo. Hoje, uma conexão razoável para você consumir os conteúdos over the top e usar um pouquinho do que o mundo está oferecendo, para ser razoável, ela tem que ter 2 a 4 mega. Né? Acabei de ler, vindo aqui no caminho, que a Anatel hoje vai exigir 20% de garantia de banda. Eu não sei como eles vão medir, mas hoje nem 10 que eles pedem as empresas cumprem. Mas qual que é a grande verdade nisso? O mundo mudou, a gente precisa de banda. E a única, na verdade não a única, mas a melhor tecnologia com maior escalabilidade para levar todas essas soluções na ponta que vocês têm visto as apresentações aqui, até chegar às universidades do Estado de São Paulo, que tem uma demanda muito alta de banda, elas vão ser carregadas por fibra ótica. Estou falando das soluções de grande disponibilidade. Né? É dado que rádio ele tem certas limitações, o espectro está sujo, a capacidade também ela sofre limitações. Em uma rede de fibra ótica, a limitação está nas pontas ainda. Eu estava até conversando com um fornecedor de DWDM, ele me contou que estavam fazendo agora os lambdas de 100 GB e montaram um chassi que vai empilhar 160 lambdas de 100 GB num futuro próximo. E isso num pelo de fibra ótica. Então, se eu estou falando de rede de fibra ótica, que a gente... Hoje, basicamente, existem 3 tipos de rede de fibra ótica. Vamos dizer 4. Os cabos submarinos são aqueles que a gente compra da Global Crossing, da Embratel, da Globenet, que ligam aqui, geralmente, com Miami, e de Miami nos liga no mundo. Tá? Esse eu não vou falar muito, porque isso são poucos players, é um negócio muito específico. As redes de fibra ótica aéreas, que são a maioria que estão aí, quando você vê aquele poste maravilhoso, cheio de fibra pendurado, a gente colaborou um pouquinho com essa beleza no design urbano. Mas, brincadeiras à parte, por que as empresas como a nossa, uma operadora competitiva de médio porte, vai para soluções aéreas? A gente tem encontrado muita dificuldade de aprovação de projetos de fibras enterradas. De novo, porque falta um plano diretor. Eu tive agora, essa semana, no Rio de Janeiro, conversando com o pessoal da TIM. Eles estão realmente empipinados. Compraram a rede da AES, compraram uma coisa e levaram outra. E, como o professor Lopes acabou de comentar, eles têm tido muito problema de qualidade. Né? Faltava documentação nessa rede. E o pessoal me disse, olha, eles estão agora com 2 projetos no Rio. Um chama asfalto liso, ou seja, não pode mais se quebrar o asfalto. No momento que implementou uma calçada, uma via pública, uma rua, eles não podem mais quebrar por MND, por qualquer método que seja, para passar fibra ótica. Eles não deixam mais. E a segunda característica que ele me falou que está acontecendo nesse momento é que o Rio está se preparando para os Jogos Olímpicos e para a Copa do Mundo, que vem primeiro, e não existe uma sinergia entre as operadoras e a prefeitura. Ou seja, estamos construindo um acesso. Vamos já colocar um duto para as operadoras explorarem? Isso não existe. Essa conversa não existe, o diálogo está precário. O que vai acontecer? De novo, eles vão construir pontes maravilhosas, acessos maravilhosos, e não vão ter infraestrutura enterrada. Vai ter que ser tudo aéreo, tudo na base da gambiarra, que é isso que a gente vê nos postes hoje em dia. E aí vem... Então, vamos falando de redes metropolitanas. Tirando o cabo submarino, nós falamos da rede enterrada. A rede enterrada, o grande desafio... A implementação é o custo. Se ela for metropolitana, ela pode ser por método não destrutivo, né, que é a mais comum, porque não dá para colocar uma valetadeira, para quebrar grandes calçadas e fazer grandes intervenções urbanas em fibra ótica. Nós não temos esse poder. As operadoras, as utilities, a Eletropaulo tem esse poder, a Sabesp tem esse poder de intervenção. As operadoras, obviamente, não têm por um simples motivo. Imagina se cada operadora... quiser quebrar a Avenida Paulista para colocar duto a cada 6 meses. Acabou, ninguém mais consegue andar lá. Então,
falando de ideias de custo de implementação, que é legal vocês saberem. Toda vez que a gente fala de rede, principalmente vocês que estão falando de redes de longa distância, de longo alcance, de backbones, o maior desafio nosso, das operadoras, não é implementar a rede em si, é pagar o OPEX, né, o custo dessa rede ao longo do tempo para as operadoras. Como que funciona isso? A gente implementa a rede, coloca o duto, faz a nossa lição de casa. Depois de um ano, chega a operadora com o boleto, ó, pum, em cima da mesa. Aí eu digo assim, poxa, nós fizemos um estudo recente para ligar Bauru, ligar Campinas depois de Bauru, pela Randon Leste. O custo da implementação da rede, vou dizer em ordem de grandeza, seria de uns 30 milhões de reais. O custo anual de licença iria ser 5 milhões de reais. Ou seja, eu gasto 30 milhões de reais para fazer a rede, com tudo colocado, elementos óticos, fibra passada, bonitinho. Depois, a cada ano, eu tenho que pagar 5 milhões para rodovia. Por quê? Porque ela tem o poder concessionário, simplesmente porque eu estou passando na faixa de domínio dela. Então, sobre isso que eu queria dizer, assim, a gente precisava se unir, rede acadêmica, operadoras pequenas, médias, grandes, governo, para combater esse tipo de prática, que, no fim do dia, o que acontece? Onera vocês, os clientes da ponta final. Não só vocês, as universidades, como os universitários, como os clientes finais. Eles que pagam a conta. A operadora não tem porquê. A gente não é beneficente, a gente não vive de doação. Eu não tenho como suportar esse custo sem repassar para o meu cliente final. E eu não vejo, eu vejo as discussões, eu vejo o ministro, o pessoal do Minicom, da Anatel, falando em desonerar a IPI de fibra ótica. Legal, legal. Mas, de novo, vamos combater a raiz do problema. Nós temos problemas sérios aí de uma falta de regulamentação desse mercado, onde as operadoras abriram, igual um jacaré abre a boca, abriram a boca para essas receitas acessórias e elas não dão contrapartida alguma para o usuário. Ela nunca vi uma concessionária chamar a conferência de imprensa para dizer, olha, gente, eu vou derrubar meu pedágio 10%, que eu estou cobrando muito, estou ganhando muito dinheiro com fibra ótica aí, de uns bobos que passaram fibra para vender depois. Então, como a gente está falando de backbones dentro do Estado de São Paulo, a gente precisa combater essa prática, a gente precisa se unir, a gente precisa mostrar que o caminho tem que ser um caminho diferente. A gente precisa olhar essas redes como um ativo necessário para todas essas camadas de interação de serviços que vocês estão mostrando aqui aconteçam. Né? Sem que tenha uma rede minimamente decente, estável, com redundância, tudo isso que está sendo apresentado aqui nesse seminário vira papel. Né? Você nunca vai atingir a velocidade que você quer, eu nunca vou conseguir as inovações que o Verdi falou nas residências, com interação, eu nunca vou conseguir consumir conteúdos over the top, ou assistir um filme com decência na internet, conseguir fazer uma teleconferência ou mandar arquivos grandes. Né? Então, vamos voltar a falar de rede. Existe uma outra forma alternativa de fugir das rodovias, que são os linhões de energia, através das redes OPGW. Elas vão no cabo de energia e eu tenho conhecimento de uma rede dessa da Embratel que vai até Manaus, e eu estava conversando outro dia, me disseram que em 30 anos nunca caiu. Então, uma rede muito estável, extremamente estável. É um método construtivo estável, né? Porque você coloca nos postes das linhas de energia de distribuição e consegue, com isso, uma estabilidade muito grande no seu cabo. O seu cabo fica íntegro, bem diferente de um cabo aéreo que a gente põe num poste e está sujeito a intempéries, está sujeito a um caminhão que bate ou um vento, uma árvore que cai em cima do poste. Isso acontece direto, né? A gente que trabalha com isso dia e noite, a gente sabe quanto que isso acontece, principalmente agora, na época de chuva, em verão, toda hora cai a rede aérea. E qual é o desafio de usar linhão? Linhão não tem capilaridade. Rede aérea tem muita capilaridade. A única vantagem de usar a rede aérea é o tempo para restabelecer o acesso em caso de queda. A rede subterrânea, o linhão, cabo submarino, tudo isso demora muito para subir. A rede aérea, ela cai muito mais, mas ela é mais fácil de reparar. A rede aérea é uma gambiarra, made in Brasil, né? Assim, a gente gosta muito de rede aérea aqui no Brasil. E mesmo em outros países, quando a gente faz estudo que também tem rede aérea, a gente percebe que as redes aéreas elas são muito mais estáveis. Existe um respeito
os cálculos de esforço nos postes, uma exigência de uma agência reguladora que permite um número mínimo, ou melhor, um número máximo de empresas que colocam cabo nesses postes. Aqui no Brasil, infelizmente, não existe isso. Ao ponto que, outro dia, nós estávamos fazendo um site survey com um cliente, nós vimos um poste arrebentado, provavelmente por um caminhão, alguma coisa, que estava pendurado com a tensão dos cabos de fibra ótica e de energia. Então, a gente salvou um poste aí nesse caso, né? Mas é uma coisa assim de se falar que não tem muito sentido quando a gente busca essa próxima onda de internet, essa internet já falando de 3.0 e todas essas interações que a gente quer promover a partir de agora com a rede mundial. Trouxe uma colinha aqui, mas eu não achei mais... Bom, eu queria... Deixa eu mostrar um pouquinho do nosso anel, porque acho que todo mundo aqui, né, Lopes, tem que se vender um pouco, né? Então, na verdade, isso aqui é rapidinho. Eu vou passar, que eu já falei um pouco disso. Eu vou mostrar essa rede ótica intermunicipal da Mega Telecom. Nós temos uma rede que sai de Sorocaba, indo até São Paulo, né, até São Paulo, e depois sobe até Campinas e volta para Sorocaba. De Campinas eu vou para Americana, Valinhos e outras cidades. Sorocaba eu desço para Votorantim. E São Paulo tem um mini anel metropolitano, que é esse que o professor Lopes comentou que a ANSP está começando a usar agora através da Highwinds, que é um cliente nosso. Nós somos uma operadora que, por vocação, nós temos 3 serviços principais. Eu vendo para operadoras, para clientes corporativos e para residenciais. Então, eu faço fibra escura. Né? Quando, às vezes, as pessoas falam, pô, eu sou maluco, vende fibra escura. A gente é maluco, porque a gente vende fibra escura e vê muito sentido nesse tipo de venda. Porque eu levo através de um contrato de uma carrier ou de um grande cliente corporativo que necessita fibra escura, eu levo toda a minha infraestrutura, eu ajudo a pagar a conta para levar o meu serviço para clientes menores. Esse aqui é um anel metropolitano que eu acabei de comentar. Qual que é a ideia dele? Ele liga alguns dos principais data centers da região metropolitana de São Paulo. Então, eu ligo a Log de Barueri, ao Audívio, Terremark, Interlig, a Log São Paulo. Tenho aqui no meio do caminho a TIOS, que é a Telefônica Wholesale, Geodex. Chego no PTT, ali em cima. Não sei como uso isso aqui. Por aqui tem o PTT. Eu chego na Brasil Telecom, na Guido Calói, na Tivity, no Senesp, na Global Crossing, Level 3, ali na extremidade em Cotia, e volto para cá, fechando o meu anel. Pego aqui também T-System, TIC, da Telefônica e vários outros data centers. A ideia desse anel é que a gente consiga, através dele, transportar grandes capacidades de dados para operadoras, né, que necessitem de uma contingência, um site de contingência, ou que geralmente tem não só um espelhamento, mas que tem estruturas de alguns clientes espalhadas dentre esses data centers. O que a gente está pretendendo fazer em 2013? Uma das nossas premissas é investir mais em rede enterrada, né? Então, nós estamos fazendo a construção subterrânea das Nações Unidas, Largo da Batata. Nós estamos entrando como a única empresa com negociação com o Rodoanel para construir o Rodoanel Oeste, tá? Que é a Via Oeste. Ele interliga a Castelo, Raposo e chega lá na Regis. E tem uma ativação desse circuito DWDM do anel intermunicipal entre São Paulo, Campinas e Sorocaba. Ele ainda estava escuro. E capilarização da rede Sorocaba e Campinas metropolitana. Aqui eu queria fazer um gancho rapidinho com o teor da palestra, que era o unbundling privado, ou seja, o compartilhamento privado de redes. Nós que somos pequenas operadoras competitivas, ou médias, nós não temos condição, nós não temos CAPEX, não temos caixa para fazer grandes redes sozinhos. Então, nós estamos começando um modelo muito inovador no Brasil de compartilhamento de infraestrutura. Como que funciona? A gente junta um pool de operadoras e se consorciam para construir uma determinada rota. E aí a gente está quebrando um paradigma grande na indústria de telecom. O paradigma é o seguinte: antes a operadora queria ser
o melhor provedor porque é o único, né, por exceção. Quer dizer, ela é a única operadora que cobre aquela área, então ela é a melhor operadora. A gente tem muito esse problema, principalmente no interior. Quantos de vocês que estão no interior, que a hora que precisam de uma solução, vocês têm... É igual pedir refeição no site da Gol. É sim ou não? Você fala, você liga para a telefone e fala, você tem? Não. Então, putz, então não tenho solução. Não tenho opção. Não posso pedir outra coisa. Não. Então, nós estamos fazendo esse consórcio com a ideia de dividir esse CAPEX, que, como eu disse, a gente não tem estrutura de caixa para aguentar sozinho, e compartilhar essa estrutura. Essas duas construções são compartilhadas através de um pool de operadoras médias competitivas. Esse aqui é uma construção só da Mega Telecom. Aí depois, no futuro, eu vou comercializar a capacidade, fibras e etc. Mas vai ser uma construção nossa, um ativo nosso. Essa iluminação do DWDM, eu não posso falar o nome do fornecedor, porque aqui tem dois, né? Depois eles vão ficar brigando, vendo quem vai ser. Tá bom, Ricardo? Não. Então, Sorocaba e Campinas, nós estamos capilarizando a rede porque nós vamos levar a TV a cabo para lá, através da nova licença do SEAC. E aí um capítulo interessante, como que a gente juntou operação de telecomunicações com TV a cabo. Nosso grupo acredita que, no futuro, vá tudo para telecomunicações, né? Inclusive, o SEAC, que é a lei nova do cabo, é a reformulação da lei do cabo, ela fala em empresas de serviço de acesso condicionado. Então, a gente acredita, toda essa parte de TV está indo para o mundo das telecomunicações. E também acreditamos que o modelo de TV ele vai sair desse DVB tradicional. A TV linear não vai acabar de existir, né? Ninguém vai assistir a final da Copa do Mundo 3 dias depois por VOD. Não existe isso. É linear. Agora, uma série de outros conteúdos que a gente consome hoje na TV que não precisariam ser lineares. Exemplo, quero ver um capítulo de um seriado, quero ver um filme. Não precisa impactar todo mundo ao mesmo tempo. Então, nós acreditamos que a TV vai mudar muito nos próximos anos. E vai ser um tsunami, vai ser uma mudança que vai ser... não vai ser negociada, é impossível de negociar. Vai vir com as programadoras. As programadoras lá de fora, em vez de empacotar todo o conteúdo, elas vão permitir que o usuário consuma à la carte, né? Como se fosse um pay-per-view de canais. Você vai escolher o que você quer consumir em termos de canais. Então, a gente está indo para essa cidade já com tecnologia de IPTV, usando nossa rede de nossa experiência em fibra ótica. Então, para abreviar, aqui está meu contato, não queria me estender muito. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, por favor, fique à vontade aí. Obrigado. Bom, Carlos, muito obrigado. Oi? Calma, deixa eu dizer que temos 1 minuto para a pergunta. Cara, Manuel, tenha calma um instante. Eu vou novamente aproveitar para aproveitar a minha situação de apresentador para fazer uma observação sobre essa questão que você colocou do compartilhamento de investimento, que é uma coisa muito importante, né? Esse projeto que nós temos, esse anel que nós estamos usando, um par de fibras da Mega Telecom, ele partiu desse processo interessante. Nós estávamos, a Highwinds estava entrando no Brasil e ela precisava fazer um investimento substancial, e nós tínhamos um anel, no ano passado, que precisava de um backup, né? E então essas coisas elas parecem altamente profissionais, mas acabam sempre ocorrendo porque coincide de ter as pessoas certas, né? Quer dizer, você naquele momento você tem aquele presidente na empresa que não tem ciúme da outra empresa tal, que consegue pensar racionalmente, né? Então, numa conversa com o Marco Medunho, né, que iria implementar, que estava encarregado de implantar a Highwinds aqui em São Paulo, surgiu essa ideia. Falou: pô, olha, nós estamos precisando da mesma coisa, né? Por que é que a gente não divide isso?
né? Então, nós colocamos uma situação desse tipo. O investimento não foi em fibra, porque a fibra é alugada, mas nós compartilhamos o CAPEX de iluminar essa fibra, né? E isso é fantástico, porque hoje, num país como o Brasil, certamente a coisa mais cara que existe é o crédito, é o dinheiro. Não há nada mais caro que dinheiro. Então, essas iniciativas nos deixam muito felizes, porque nós saímos um pouco desse monopólio virtual que existe de certas empresas, né? O Zé Roberto, está por aí o Zé Roberto agora ou não está? Ele deve ter saído. O Zé Roberto, cada vez que você fala de colocar um link novo, ele que é encarregado de está na FDE, né? Encarregado de conectar as escolas públicas de São Paulo, né? De segundo grau. Então, cada vez que você fala em precisa mais um link para conectar não sei o quê, ele já começa a tremer, não é? A ficar nervoso. Já precisa de um calmante, porque certamente ele vai topar naquele problema da telefônica e dizer, eu não tenho. E isso é muito complicado. Então, Manuel, por favor, sua pergunta. Não é basicamente uma pergunta. Dá uma explicitada na solução feita pela Unesp para resolver os problemas críticos que eles tinham na rede, tá? Que vocês ajudaram. Legal. Bom, queria agradecer o Colete, aí, que é um dos grandes idealizadores que ajudaram a gente a tornar esse projeto real. O que nós fizemos, na verdade? Nós temos a reitoria da Unesp, lá no centro de São Paulo. O centro de São Paulo, para vocês terem uma ideia, para a gente fazer qualquer intervenção no solo, eu preciso de autorização do CONDEFASP, sondagem, arqueólogo. Cada hora inventa uma coisa, tá? Cada dia é mais difícil. E nós estamos aí no projeto de abordar esse prédio e trazê-lo para esse anel que o professor Lopes comentou que eles usam junto com a Highwinds. E nós, nesse anel, traremos reitoria Unesp junto com esse site aqui da Barra Funda. Pelo menos o projeto inicial é esse. E, com redundância, interligaremos em todos aqueles data centers. Quer dizer, em forma de anel, né? 1 mais 1, protegido. Caiu um lado, vai pelo outro. Toda a gestão dessa rede vai ser de vocês. Eu só vou fornecer a infraestrutura, a fibra escura. Para nossa sorte, né? Porque o problema aqui no IFT é que ele está conectado com a rede Metro Sampa, mas ele está conectado por um rabicho, né? Quer dizer, tem um par de fibras que vem da reitoria até aqui, e são fibras aéreas, em parte do caminho. Tem uma parte lá no centro que é enterrada, mas a maior parte é uma fibra aérea. Então, resultado, cada vez que tem um acidente de trânsito, alguma coisa, essa fibra sai do ar e o IFT aqui fica sem rede. Nós temos socorrido através do projeto Quiatera, né? Mas isso é sempre uma coisa complicada, especialmente porque o projeto Quiatera, por ser um projeto, não é um negócio permanente. Você fala assim, bom, desta vez me socorreu, agora, no ano que vem eu não sei o que acontece, né? Aí, essas coisas também são sorte, né? Nós descobrimos que a fibra desse anel deles aqui passa 300 metros daqui, aqui na Marquês de São Vicente, né? Então, isso ajudou muito. O Ricardo vai fazer uma pergunta, depois Cacá, o Marcos. Coisa rápida. Entendendo a capilaridade das universidades, estão espalhando não só no estado, como no país inteiro, e tem aí um gap, não um gap, mas tem uma grande preocupação das universidades em fazer curso a longa distância. Como é que a Mega Telecom pode ajudar, ainda mais com esse conhecimento aí na área de TV e mais capilaridade de telecom? Como é que vocês podem ajudar isso aí? Legal, boa pergunta. A Mega Telecom, na verdade, ela ajuda na conectividade via fibra ótica. E no estado de São Paulo, onde a nossa rede, muito mais aqui próximo à capital. Nós temos dentro do grupo uma empresa que faz transmissão via satélite. Eu acredito, por esses gaps, Ricardo, que a melhor forma de se comunicarem de comunicação entre sites remotos ou sites com distância muito alta seja via satélite. Tá? Oba. Eu fiquei com uma dúvida, que você falou uma coisa ali que eu fiquei intrigado. A gente vê, que aconteceu um pouquinho antes fora do país, essa coisa do compartilhamento da infraestrutura. Já existe há algum tempo também a questão dos swaps, das trocas. Agora, meu entendimento das operadoras
que detêm infraestrutura que hoje em dia elas não querem mais vender ou alugar fibra, só lambda. E você comentou que vocês estão construindo, vão construir lá 60 quilômetros e vocês vão vender fibra, ou vender ou alugar, imagino que seja por um tempo bem longo. É fibra mesmo ou é lambda? Fiquei na dúvida. Fibra escura. Fibra escura. Infraestrutura, como nós fizemos aqui com a Unesp, né? E aí, o que vocês colocam de capacidade naquilo vamos dizer, é problema de vocês. Se vocês quiserem colocar 1 tera, 1 giga, 100 mega, independente, para mim é transparente, eu alugo a infraestrutura mesmo. Como eu te falei, Marcos, isso é viável para nós, porque nós temos outras linhas de serviço que são rebocadas junto com o cabo. Né? O cabo hoje de fibra ótica eu faço triple play para mercado residencial, eu faço telefonia e internet para mercado corporativo de qualquer tamanho e faço operadoras. Então, se você me ajuda, por exemplo, alugando uma fibra escura a pagar essa conta, para mim é um grande negócio ainda. Né? A gente enxerga com potencial. Porque com essas operadoras que eu falei, eles diziam o seguinte: você está louco, eu vou vender fibra? O cara mete um WDM lá e começa a vender lambda para outros. Então, por isso que eu fiquei com essa dúvida. Né? Não, é a visão antiga das operadoras. Acredito assim, tem que analisar o que está por trás. Né? A nossa finalidade não é... Nós somos muito mais uma empresa de varejo, né? com um pequeno núcleo aí de excelência em atender carriers, do que uma operadora de telecomunicações que só vai focar em mercado corporativo. Nós temos uma operação forte de TV a cabo, de telefonia, de internet para residências. Né? É isso que a gente quer alavancar com esse mercado aí. Mas foi muito boa a tua pergunta. Obrigado. Carlos, bom, gostei muito aí da abordagem, viu? Oi? Não, estou com medo aí, tem umas 5 folhas escritas. Pois é, né? Esse é o famoso notebook, né? Esse que é o original, né? Original. Mas gostei muito. E aí eu queria saber o seguinte: vocês, por acaso, no site, vocês têm o mapa com o desenho da abordagem de vocês, de disponibilidade dessa rede, que é uma abordagem inovadora mesmo, muito interessante, e que eu acho que vocês disponibilizam essa informação no site? Olha, no site não, mas qualquer um que quiser mandar um e-mail, a gente manda o mapa sem nenhum problema. Nós somos muito parceiros e, de novo, gostaria de agradecer muito o professor Lopes e o Manuel, que falaram, nos convidaram, quer dizer, nos convocaram para vir contar essa história para vocês. Tem outras operadoras também. Eu acho que agora as operadoras médias e pequenas têm obrigação de fazer essa aproximação com vocês, que são os grandes demandantes da nossa infraestrutura. Mas, por favor, me manda um e-mail que, sem dúvida, a gente manda para você a capilaridade. Combinado e obrigado. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, muito obrigado, Carlos.